Se você acredita na Bíblia, em tudo que ela diz, crê em Jesus e quer que seus filhos aprendam e cresçam sobre a luz da palavra de Deus, esse vídeo é para você. Eu lembro que quando eu era recém-casada, tinha mais ou menos 1 ano e meio de casada, a minha mãe recebeu familiares na casa dela e 3 primas que tinham na faixa etária na época de 9 para 10 anos resolveram dormir na minha casa. A prima recém-casada, sem filhos, tinha um quarto disponível e logo elas foram dormir na minha casa. E foi legal que a gente fez pipoca, assistiu filminho. E coloquei elas para dormir, elas já eram grandinhas, deixei elas lá no quarto, fui pro meu e disse, qualquer coisa, pode ir lá chamar a prima, que a prima chega. E não demorou muito para baterem na porta do meu quarto, era por volta de 1h, 1h30 da manhã, e foi a Gabi, viu Gabi? Não sei se tu tá me assistindo, mas a mais corajosa chegou lá e disse, Marcela, a Tatá tá com dor de barriga. E aí eu logo levantei, fui ver e vi que não era dor de barriga, coisa nenhuma, era apenas saudade da mãe, casa estranha, blá blá blá, coisa de criança. E ela disse, vamos contar uma história? Vocês conhecem a história de Noé? Não. Vocês conhecem a história de Samuel? Também não. Não. Vocês conhecem a história de Davi? Ah, esse eu acho que eu já ouvi falar, eu acho que foi até a Tatá que disse, esse eu já ouvi falar. Mas não sei muito bem não, sei que tem um gigante no meio. E eu disse, poxa vida, eu da idade dessas meninas já sabia todas as histórias de cós, salteado e ainda pregava para outras crianças. E elas não sabem. Fiquei assim, meio que espantada. E aí fui contar e elas pegaram no sono e acharam legal. Voltando para nos dias de hoje, eu tô fazendo um culto doméstico aqui na minha casa, todo dia pela manhã, com as moças que me ajudam. E uma delas ainda não é da igreja e está conhecendo a Bíblia agora. E às vezes quando eu digo, você conhece a história de Jó? Não. Ou então ela assistia uma novela que estava passando na TV e ela dizia assim, tô doida que Moisés chegue logo na Terra Prometida. E eu virei e disse, mas Moisés não vai chegar na Terra Prometida. Moisés não vai chegar a ver a Terra Prometida, Kelly. E ela disse, não, eu disse não. Então, assim, o que para mim causa espanto porque o outro não conhece, o outro também fica espantado porque eu conheço. Mas isso, gente, é porque eu conheço lá desde a minha infância. E eu agradeço, não sei se ela está assistindo esse vídeo, a professora da Escola Dominical Miriângela Santos, que me ensinou perfeitamente bem usando ilustrações belíssimas e que a minha base de Bíblia que eu tenho hoje, eu devo à escola dominical e aos ensinamentos que ela com todo cuidado passava para mim. E hoje eu tento passar pelo menos um pouquinho de todo cuidado e ilustrações que ela passava para as crianças daquela época da igreja para os meus filhos. Sabe por quê? Porque eu quero que o Daniel e a Laura cresçam na presença de Deus e saibam que eles podem contar com o Deus de Noé, que obedeceu à voz de Deus, construiu um barco bem grandão e salvou ele e toda a sua família. Eu não quero que meu filho seja um homem desobediente a mim e nem a Deus. Eu posso ensinar através da história de Daniel, o qual ele recebeu o nome do profeta, que mesmo que uma noite seja atribulada e mesmo que alguém queira me dedurar, eu posso contar com Deus dos céus, aquele em que a qualquer momento do dia eu posso falar com ele. Daniel era um homem de oração e eu quero ensinar meus filhos a ser homem e mulher de oração. Eu quero que meus filhos saibam que quando eles tiverem que enfrentar gigante, eles podem contar com o Deus de Davi, um menino tão pequenininho, tão franzino, tão humilde, que cuidava das ovelhas, mas que venceu o gigante, porque ele não usou a força, mas ele usou o nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero que meus filhos, quando enfrentem gigantes, lembrem que eles servem o Deus de Davi. Eu quero ensinar meus filhos que mesmo eles estejam passando por situações de prisões, de cadeias, de lutas, eles podem adorar a Deus, assim como Paulo e Silas adoraram na prisão e as cadeias se quebraram. Eu quero ensinar meus filhos que eles podem sim servir a um Deus
que pode, que abre caminho, que abre o mar para o povo dele passar, que faz milagres e maravilhas. Eu quero que o Daniel saiba que Jesus ressuscitou Lázaro, muito amigo dele, e que mesmo ele tendo deixado Lázaro morrer, como foi o argumento de Marta e Maria, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu quero que mesmo quando a situação pareça assim de desespero, acabou, eu quero que eles creiam nesse Deus, que não importa o tempo, não importa a hora, Ele age quando Ele quer agir. Então, gente, ensinem os seus filhos no caminho em que devem andar. Talvez teus filhos saibam de cor alguns episódios da Luna, do Doc, da Peppa, sei lá. Sabe, episódios de vários e vários desenhos diferentes. Mas talvez eles não saibam nenhuma história da Bíblia, nenhuma história em que o Deus dos céus revelou a sua glória através da vida de pessoas assim como nós, e que Ele pode hoje revelar a sua glória através da sua vida e da vida dos seus filhos. Que você possa ensinar seus filhos o caminho em que eles devem andar, que eles possam aprender desde muito cedo que há um Deus que os criou e o formou para a glória do seu nome. Use a palavra de Deus, explore a palavra de Deus, use mecanismos para isso. Há cheio de Bíblia no mercado em que as crianças podem aprender com prazer as histórias reais, verdadeiras, que o nosso Deus permitiu deixar para nós. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.